Esse é o Ancapso e nós vamos falar da frase absurda do Gilmar Mendes, que ele falou lá no Gilmar Palooza, que está acontecendo lá na Argentina, né? Vocês sabem, o Gilmar Palooza é aquela festinha de gente rica que o pessoal paga uma grana para ajudar o Gilmar Mendes, tentar influenciar as decisões do STF, coisa e tal, aquela coisa toda, né? E está acontecendo dessa vez um fórum lá na Argentina, lá em Buenos Aires, que eu já expliquei para vocês em um outro vídeo, que isso é a tentativa do Gilmar Mendes de influenciar, de ajudar a esquerda lá na Argentina. Esse pessoal, da mesma forma que a esquerda aqui no Brasil está se apoiando na esquerda da Europa, está se apoiando na esquerda americana, porque percebe que está perdendo o controle da narrativa, percebe que está perdendo o apoio popular, eles perceberam que a Argentina está indo bem, né? O Milei está indo muito bem, a economia está indo bem, e daí eles estão lá na Argentina tentando ajudar a oposição ao Milei, com certeza é isso que eles estão fazendo lá. E aí ele falou essa frase aqui, ó. Ele diz que o embate com Elon Musk fez o Brasil transcender fronteiras, que o Brasil virou um farol da liberdade no mundo por proibir as pessoas. Olha só, um case internacional a favor da democracia. Não, meu amigo, você se tornou um case internacional de censura, você censurou os brasileiros, você proibiu, você calou os brasileiros. Vamos entender esse caso aqui, porque isso daqui tem uma ligação direta com um artigo que o Schellenberger está publicando lá na Public.News, que é a revista dele. Eu recomendo muito a revista do Schellenberger, embora ele seja uma Roussetti filha da puta, mas ele tem algumas coisas razoáveis em termos de censura realmente, e esse artigo dele está muito razoável também. Vamos entender esse caso aqui. Ele fala sobre um grupo de discussão multinacional que inclui o pessoal, a esquerda americana, a esquerda brasileira, a esquerda europeia, lá em Stanford, nos Estados Unidos, para discutir censura. Exatamente. É por isso que esse cara está na bolha dele, na bolha do Gilmar Mendes. Faz sentido isso que ele falou, que estamos defendendo a democracia ao censurar os brasileiros. Essa notícia foi sugerida por Capixaba Ancap, Quero Ver o Peter no Show do Milhão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Gilmar Mendes, bom, afagar o Mota, isso aí não me interessa, né? Mas o curioso é essa frase dele aqui, ó. Ele diz que o embate com Elon Musk fez o Brasil transcender fronteiras. Gilmar Mendes, para o lado ruim, vocês fizeram um absurdo em termos de censura, sem justificativa legal nenhuma. O STF ultrapassou a lei brasileira, ultrapassou os direitos humanos internacionalmente consagrados, ultrapassou qualquer medida de razoável ao proibir o X aqui no Brasil. E, no entanto, o Gilmar Mendes acha que isso é uma coisa boa. Olha que coisa. É o que eu falo para vocês, é o efeito de bolha, é o que eu digo, essa é a fraqueza desse pessoal. Eles acham que eles estão no plano cartesiano das ideias, eles não têm nenhuma informação de fora da bolha deles. E nós aqui estamos numa bolha também, tá todo mundo em bolha hoje em dia, meu amigo. Não acha que você não está na sua bolha também, não. Tu está na sua bolha também aí. A questão é, pelo menos, a gente tem contato com outras bolhas, porque é inevitável. A mídia tradicional socialista ainda tem uma força considerável no universo das ideias, aí na hora de disseminar ideias. Então, bem ou mal, a gente acaba tendo contato com esses pontos de fala, com esses argumentos da esquerda. Eles não. Eles estão fechados na bolhazinha deles, achando que não, que o mundo é a nossa bolha aqui, né? Que o resto é que está em bolha. A gente está no plano cartesiano das ideias. E aí acaba falando uma lambança como essa, né? Aqui, ó, o Gilmar Mendes, decano do STF, afirmou nessa quinta-feira que o embate da corte com o empresário Elon Musk, dono de X, fez o Brasil transcender as fronteiras da democracia. Cara, isso dá para entender de várias formas isso daí, tá? Porque se ele diz que transcende as fronteiras da democracia, quer dizer que virou uma ditadura, né? Transcender as fronteiras é justamente você sair do limite da democracia. Censurar pessoas é exatamente isso. A democracia, ela depende do pensamento plural, das pessoas poderem criticar, poderem falar. Mas é aquilo que eu falo para vocês. A esquerda estava muito confortável com essa democracia que a gente tinha até aí 2010, mais ou menos, né? Por quê? Porque embora fosse uma democracia, embora você tivesse eleições, votasse, coisa e tal, ela ainda controlava o discurso, ela tinha as redes de televisão, a informação centralizada, a esquerda mundial conseguia. A esquerda mundial, veja bem, quando eu falo esquerda mundial, é a elite aristocrática socialista mundial, né? É a elite dominante do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, que é tudo a mesma bosta no final das contas, e que usava esse socialismo, usava essas pautas socialistas como uma forma de controlar a sociedade, essa ideia de que é o governo que vai te salvar.
Você, meu caro eleitor, meu caro brasileiro, você não consegue se salvar sozinho, é o governo que vai ter que vir te salvar aqui, então vote nos socialistas nossos, né? E com isso eles mantinham o controle, porque é uma maneira de você manter o controle, né? Se as pessoas que melhoram de vida porque você ajudou elas, que significa que você está no controle. Você ajuda, mas não ajuda muito. Ninguém vai te derrubar, porque você não vai deixar, não vai ajudar alguém para te derrubar, né? Então, ou seja, é isso que esse pessoal queria manter, essa estrutura hierárquica de ideias. No que veio a internet, que veio a informação descentralizada e distribuída, que as pessoas começaram a discutir política na internet, começou a ter canais de notícias com vieses diferentes da mídia tradicional socialista, esse pessoal perdeu o controle da narrativa. É isso que eles falam. Quando eles falam de ataque à democracia, veja bem, é o ataque à democracia que eles tinham montado, que era uma democracia que eles controlavam, que é o discurso que eles controlavam através das redes de televisão e dos jornais que eles controlavam todos no final das contas, né? Eles dizem não, que o brasileiro não está mais civilizado, que perdeu a civilização, porque discurso de ódio, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, eles estão criticando o quê? As críticas. As críticas. Quando você critica que diz que a porcaria do Gilmar Mendes é um boca de sacola, gordola, feio pra caralho, ele fica chateado com isso. Não, porque, nossa, que coisa pouco civilizada e coisa tal. Que o Flávio Dino é um rocambole do inferno, gordola. Aí ele fica chateado também. Porra, caramba, não, isso é crítica, caramba. Isso é a discussão de ideias. É que esse pessoal não estava acostumado com isso. Eles não estavam acostumados. Eles controlavam o discurso, então, né? Aqui, ó. O decano relatou que, ao ser apresentado a uma juíza italiana como integrante da Suprema Corte Brasileira, olha que curiosidade, né? Justamente uma juíza italiana, da Carla Zambelli, do Eduardo Tagliaferro, né? Pois é. Ela teria dito, do Brasil, o tribunal que enfrentou o Elon Musk, ou seja, para o ministro, a atuação do STF em defesa da democracia se tornou um case internacional e coisa e tal. Eu não sei se ele percebeu que isso é uma coisa ruim, tá? Eu não sei, essa juíza específica, pode ser que essa juíza seja daquelas juízas que está também imbuída no espírito do corporativismo esquerdista mundial, da elite aristocrática socialista mundial, né? Ela pode ter achado bacana, a esquerda no mundo inteiro adorou o STF batendo no Elon Musk, né? Brigando com o Elon Musk, né? Lógico, eles também se sentem incomodados com essa história, eles também querem controlar o discurso a qualquer custo, né? Então, mas eu não sei se ele percebeu que essa coisa aqui é uma coisa absurda, né? O que eles fizeram em última análise, eles censuraram os brasileiros. Os brasileiros ficaram o mês das eleições, um mês fundamental para a democracia no Brasil, não tinha o X funcionando aqui. E detalhe, o Elon Musk aceitou as condições do STF antes das eleições. O Alexandre de Moraes esperou passar as eleições para restabelecer o X, mostrando que essa censura não teve objetivo nenhum de pagamento de multa e coisa, nada disso. Foi para tentar influenciar o resultado das eleições. E não conseguiu, diga-se de passagem, porque a direita ganhou as eleições aqui no Brasil para prefeito, né? Aqui, ó. É um sinal de que nós tínhamos transcendido as nossas fronteiras em torno desse tema das redes sociais. O cara tá orgulhoso, ele tá achando que isso é uma maneira bacana, né? E ainda fala aqui, ó, temos aqui um duro aprendizado, não há como falar hoje de soberania se não tivermos autonomia no campo digital. Esse pessoal fala essas besteiras porque eles não têm nem ideia do que eles estão falando. Esse cara é um analfabeto em termos de tecnologia. Que porcaria de autonomia? A internet é justamente a interligação do mundo todo. É isso que é o bacana da internet, é isso que dá facilidade para a internet. Ele está querendo o modelo chinês aqui no Brasil. Esse pessoal, eu não sei, parece que já se conformaram que tem que ir para o sistema da China. Fechar a internet do Brasil, tem que ser tudo autônomo aqui no Brasil, né? Enfim, um absurdo que ele está falando aqui, mas entenda, na cabeça desse pessoal, eles estão nesse grupozinho aqui. Olha só essa revelação do Schellenberger aqui, que é impressionante. O centro lá de Stanford ligado ao Obama, que teve um grande encontro com governos estrangeiros para planejar a censura global da internet. É exatamente isso que você ouviu aqui, ó. Na primavera de 2022, ou seja, antes das eleições aqui no Brasil, antes do Alexandre de Moraes censurar o X aqui no Brasil, o ex-presidente Barack Obama fez um discurso na Universidade de Stanford, no Centro de Política de Segurança. É esse discurso aqui, ó. É 21 de abril de 2022. Regulação tem que ser parte da resposta para combater a desinformação online, disse o Barack Obama no centro lá em Stanford, né?
Então o Barack Obama reuniu o pessoal lá no centro lá de Stanford, nesse centro de... ele fala o nome do centro aqui. É o Observatório da Internet de Stanford. É isso que ele fez lá, esse discurso lá, né? E ele falando que não, porque a desinformação tem que ser tratada, que temos que regulamentar e coisa e tal para responder à internet e coisa e tal. O que é isso? É a esquerda vendo que não tem mais o controle do discurso e querendo calar a internet. É isso, é só isso. Porque não tem nada de errado nas pautas da direita. A direita tem o direito de buscar um governo menor, um governo mais conservador. É lógico, tem muita coisa que eu não concordo que o pessoal da direita pede, mas... em última análise, tem o direito de discutir. O caso das urnas eletrônicas. As pessoas têm que ter o direito de criticar as urnas eletrônicas. Que história é essa? Eu já falei aqui várias vezes que não tenho nada, não vejo nada de errado na eleição de 2022 nas urnas eletrônicas. Acho que teve dedão na balança no caso das propagandas ali, justamente da censura das redes sociais. Repara, essa censura no Brasil veio depois disso. Isso daqui foi em abril de 2022. Depois disso, 6 dias depois disso, aqui, ó, 6 dias depois, o presidente Joe Biden anunciou que criou o Grupo de Governança de Desinformação para servir como um Ministério da Verdade. Felizmente esse troço não foi para frente, tá? O governo Biden criou esse grupo, mas o Congresso derrubou isso depois. Mas ele queria fazer exatamente um Ministério da Verdade lá nos Estados Unidos para controlar as redes sociais. E lembra, isso tudo foi em 2022, na época do auge da censura aqui no Brasil, né? E esse grupo continuou a fazer esse tipo de coisa, né? Teve várias outras coisas aqui. E aí, quando aconteceu em 2024 o fechamento do X no Brasil, esse pessoal deve ter ficado feliz pra caramba. Não, estavam felizes pra caramba, achando que estão, olha, isso é bacana, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que esse grupo da elite aristocrática socialista mundial tá feliz da vida com o trabalho do STF. O problema é que isso é só elite, meu amigo. O povão não tá satisfeito, não. O povão tá muito chateado com isso ser censurado, né? E aí, ó, agora, na eleição de 2024, o Trump conseguiu reduzir a ameaça do DHS do Obama, justamente através do Congresso, e o Trump, depois que tomou posse, tirou a maior parte do investimento nesse negócio, parou inclusive de dar dinheiro para esse observatório da internet de Stanford, de coisa e tal. Mas agora esse observatório chamou um grupo com governos estrangeiros, inclusive da Europa, o Reino Unido, Brasil, Austrália e outros, para buscar a censura, inclusive dos cidadãos americanos, né? Então aqui, ó, Facebook tinha obedecido a administração Biden, as demandas da administração Biden para censurar durante isso, né? E, além disso, o governo brasileiro forçou o Elon Musk a continuar censurando o povo brasileiro e depois de congelar os ativos da Starlink. Public, né, que é o jornal dele aqui, descobriu que esse centro, que é liderado pelo antigo embaixador do Obama para a Rússia, o Michel McFaul, está no centro dessa nova censura ilegal, essas iniciativas que estão iniciando agora, de acordo com o que o Obama propôs em 2022. Então tem aqui, ó, teve uma reunião no dia 24 de setembro agora de 2025, com um monte de gente aqui, ó, inclusive brasileiros, tá? Teve brasileiros nessa reunião aqui também, ó. Tá aqui o nome das pessoas, era um evento chamado Fortalecimento da Democracia e garantindo uma tecnologia responsável. Ou seja, o que eles querem é censura na internet, né? O Brasil foi representado nessa reunião pela vice-cônsul do governo brasileiro, a Mariana Ferreira Thiele, que está sobre esforços da ONU e de várias outras coisas para censurar e monitorar opiniões desfavoráveis, né? Inclusive com relação a mudanças climáticas e não sei o que lá. Então essa Mariana é que foi a representante brasileira nesse encontro, né? E, de novo, tinha gente do Fórum Econômico Mundial, o cara da Austrália, a Safety, que é a Julie Iman Grant, que também foi uma das pessoas que participou desse encontro. Enfim, tem um grupo grande de pessoas que estão se movimentando exatamente nesse desespero da esquerda de censurar a rede social a qualquer custo, né? Isso daqui, porém, vazou essa informação dessa reunião deles, né? E isso acabou indo parar no House Judiciary Chairman, o Jim Jordan, que está querendo agora que a Stanford entregue todos os documentos referentes a esse esquema de censura internacional ali. Então está sendo preparada uma grande investigação na Câmara Americana, na House of Representatives, por conta dessa censura, né?
estão querendo exatamente essa busca aí, entender o que está acontecendo, como é que esse pessoal está se organizando para a censura mundial, tá? Aqui tem o PDF que eles fizeram, né, da convocação da Universidade de Stanford para fornecer essas informações para lá. Então isso está agora com o Comitê Judiciário. A gente imagina que vai ter novidades em breve disso daqui, dessas informações. A Universidade de Stanford é obrigada a entregar essas informações para o Congresso Nacional, para o Congresso americano, evidentemente, porque um dos papéis do Congresso americano é fiscalizar a educação, né? E é muito curioso isso, é o que eu falo para vocês. Enquanto para a gente parece um absurdo o Gilmar Mendes falar de transcender fronteiras da democracia, ou seja, ele tá vendendo a censura ao X aqui como uma coisa positiva e não sei o que lá, que ele está lutando pela aristocracia socialista mundial e não sei o que lá, chamando isso de democracia. Em última análise, eles estão só contrariados com o fato de que eles não ganham mais eleição. É só isso, no final das contas. Não só eles, como os Estados Unidos, a esquerda nos Estados Unidos, a esquerda na Europa e coisa e tal, né? E mesmo agora, com a eleição do Mandami em Nova York, tenha em mente que ele não é parte da esquerda, da aristocracia socialista mundial, tá? O que eu falo para vocês, essa vitória do Mandami em Nova York é uma outra coisa, é um outro bicho totalmente diferente. Esse pessoal, a aristocracia, eles estavam usando o socialismo para manter o controle do povo. O Mandami é socialista mesmo, né? Ele vai conseguir mudar alguma coisa nessa história? Eu não sei, mas ele é mais uma figura da perda de controle da elite aristocrática socialista mundial, no final das contas. Tanto que o Cuomo era o que esse pessoal preferia, né? Eu também prefiro o Cuomo, porque ele é menos radical pro lado de lá, né? E como eu falei para vocês, eu não me preocupo com o Mandami, porque no final das contas as ideias dele são tão idiotas que ele vai quebrar tanto Nova York que não faz diferença ele ganhar, né? Isso desconcertou a esquerda também. A esquerda não está satisfeita, a elite aristocrática socialista não está satisfeita com a vitória do Mandami em Nova York, não, tá? Então, ou seja, esse é o problema desse pessoal. Eles tinham tudo muito controlado e agora se ferraram. E aí o Gilmar Mendes está se colocando como defensor dessa coisa. Só que o problema é esse. Eles não vão conseguir parar a internet. A internet não tem como ser parada. Nem a China consegue parar a internet. Esse pessoal está muito iludido, vão ter um despertar muito dolorido. Não vai ser agora, tá? Por enquanto eles têm o poder institucional, a gente está se ferrando só nessa história. Mas a nossa vitória é inevitável no final das contas. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.